Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne mortal. Deus, ele retira o Espírito Santo que estava entrelaçado com o homem. E o plano de salvação, ele vai se validar a partir de então. Deus, ele envia Jesus, o seu único filho, para servir como expiação perfeita pelos nossos pecados. E quando Jesus, ele está prestes a entregar-se como cordeiro por nós, ele está conversando, dialogando com seus apóstolos, com seus discípulos, e ele está consolando o coração deles, dizendo: tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Deus, em seu plano original, quando ele traz a existência, ele interage desta forma com a sua criação. Ele se apresenta distintamente para a sua criação. Nós, em nossa pequenez, na nossa baixa capacidade de raciocínio, a gente não pode compreender Deus em seu absolutismo. Você não poderia entender o que você está vendo. Assim como nós enxergamos do infravermelho ao ultravioleta, é o nosso espectro de cores que a nossa retina é capaz de decodificar e compreender. Deus, ele está num nível que nós não podemos compreendê-lo. Então ele dá do seu Espírito, o seu Espírito se apresenta à criação para interagir conosco, para nos dar a conhecer ao Pai. E Jesus, ele veio em carne, para que o Espírito Santo que foi retirado quando o primeiro homem peca, Jesus, ele se torna o segundo Adão. Jesus, ele se dá a si mesmo pelos nossos pecados. E o sacrifício perfeito de Jesus rasga o véu que havia no templo. E agora o acesso ao Pai está aberto a nós. O Espírito Santo é de novo entrelaçado a nós. Nós temos de novo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus na era da graça. É isso que Jesus diz quando enviaria o Consolador, e Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, e quando ele se apresenta aos seus discípulos, ele assopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. Esse é o propósito do plano de salvação, restituir ao homem a comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Se apresentar em 3 pessoas, em 1 pessoa, em 2 pessoas, em 9 pessoas, não é o clímax da palavra de Deus. Isso não, na verdade, não faz a menor diferença. Porque na verdade Deus, ele quer ter um relacionamento com você íntimo, sincero, e na medida que você tiver um relacionamento, Deus, ele vai se revelando a você. Deus, ele vai abrindo os seus olhos, o seu coração. Deus, ele vai trazer entendimento a você. Você crer em Deus como se apresentando em 1 pessoa, você crer em Deus se apresentando em 3 pessoas, não vai tirar ou trazer a sua salvação. A salvação, ela é pela graça. O apóstolo João, por exemplo, no livro de Apocalipse, ele tem uma visão ímpar que ele relata, ele compartilha conosco. Capítulo 4 de Apocalipse está escrito assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João, ele vê Deus assentado sobre o trono, mas ele não descreve, ele não entende aquilo que ele está vendo. Ele disse: um assentado sobre o trono. O capítulo 5, que é um complemento do capítulo 4, nós temos outra pessoa de Deus. Apocalipse 5:6 está escrito assim: e olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, letra maiúscula, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Um cordeiro, 2 pessoas. E para complementar ainda no capítulo 4, versículo 5 está escrito assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Não 1, não 2, não 3, 7 Espíritos de Deus, plural, 7. Que no capítulo 5, na visão do Cordeiro, João também vê 7 Espíritos de Deus. Quantas pessoas João enxerga em Deus nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse? Um assentado no trono, o Cordeiro no meio do trono, 7 Espíritos de Deus, 9 pessoas em Deus. Isso mesmo, 9 pessoas em Deus. Então, se você crê na Trindade, na unicidade de Deus, se você crê que Deus se apresenta em 9 pessoas, se assim você tem sido revelado, essa doutrina específica não é relevante para a nossa salvação. Deus, ele se apresenta de muitas formas. Nós vimos Deus se apresentando como conceito de existência. Nós vimos o Espírito Santo se apresentando em forma de pomba. Nós vimos Deus se apresentando a Abraão no capítulo 18 de Gênesis de maneira teofânica, em carne e osso. Ele viu 3 varões, ele não fala anjos com olhos como chamas de fogo, a pele como relâmpago, não. Ele fala 3 varões. Ele não distinguiu-se daqueles 3 varões, mas ele entendeu quem eles eram, ele percebe, ele tem uma visão espiritual aberta para ter o discernimento de espíritos, entender de que se tratava a visão que estava vendo. O importante, querido, de tudo que você for fazer, busque a Deus em espírito e em verdade. Continue buscando, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Deus, ele se apresenta para você. Jesus, ele vai se revelar para você. O nosso Deus, ele quer ter um diálogo com você, ele quer te contar mistérios. O Espírito Santo de Deus quer se entrelaçar com você. Este é o maior mistério da Trindade, que eles se apresentam a nós dessa maneira para se relacionar conosco. Então, busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque compreender mais de Deus, não aceite apenas ouvir informações, não aceite apenas participar de cultos de doutrina e ser repassado a você informar. Busque também na fonte, busque conhecer a Deus no seu secreto. Jesus, ele quer se revelar a você intimamente. Não tenha uma visão de Deus olhando pelos olhos de outra pessoa. Você precisa enxergar com os seus próprios olhos. Jesus quer se revelar para você. Então eu desejo do fundo do meu coração que você se aprimore, que você insista e persista em conhecer mais e mais ao Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Vamos caminhar junto.